Olá, boa tarde. Meu nome é Lúcia Yang, eu sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e antes de iniciarmos aqui a nossa live, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, dê um like, siga nossas páginas nas redes sociais e participe bastante aqui dos nossos eventos. O tema que nós trazemos hoje para estudo é chamado de aspectos das propostas da reforma tributária. Um tema muito importante que é extremamente fundamental para todos os contribuintes, sejam eles pessoas físicas, jurídicas, afeta todo mundo. O convidado que eu tenho aqui, com maior honra de apresentar, trazer para vocês, é o Dr. João Eloy Olenik. Ele é contador, bacharel em Direito, é auditor, perito judicial, é professor de pós-graduação em Gestão Tributária e Perícia Judicial, palestrante de vários eventos, é presidente executivo do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e é sócio da empresa Expert Já, consultoria e planejamento tributário, bem como membro da Academia Paranaense de Ciências Contábeis. E antes de iniciarmos aqui, o João tinha me falado também que ele faz parte de um comitê no CRC Paraná, né, João? Olá, boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Realmente, nós fazemos parte da Comissão Tributária do Conselho Regional de Contabilidade para assuntos econômicos, contábeis e tributários, né? Eu coordeno lá desde 2018 uma comissão na qual faz parte o professor Gilberto, o professor Luiz Carlos de Souza e o doutor Dernival também. Fazem parte da nossa comissão lá. Ótimo, conheço todos eles, todos gente perfeitas, maravilhosas para compor aí esse grupo de estudos, muito bom. Me diga uma coisa, muitas propostas aí que nós temos para a reforma tributária, e dessas, assim, qual que você vê como mais importante, assim, com mais chance de ser aprovada, e também alguma dessas propostas que é mais desconhecida do público diante de tantas que já sofreram vários debates e estudos? Bom, vamos lá. Veja, nós temos aí, entre as propostas mais conhecidas, duas PECs, né? A proposta de emenda constitucional, nós temos duas, né? Sendo uma que já existe desde 2018, que foi proposta pelo ex-deputado, né, porque ele infelizmente não foi reeleito, Luiz Carlos Rauli, lá de Londrina, e essa já tinha passado já em várias etapas, tinha sido aprovada pelos então deputados, só que infelizmente dos 56 deputados que faziam parte da comissão, 13 deles conseguiram a reeleição. Então, a proposta do Raul, na época, ficou desamparada, né? E veio agora a ser adjudicada pelo Senado Federal. O Davi Alcolumbre acabou trazendo essa proposta para que ela fosse revitalizada e pudesse ser colocada no cenário jurídico brasileiro, né? A outra que nós temos é a PEC 45, do Bernardo Api. Essa foi abraçada pela Câmara Federal, né? Pelo presidente da Câmara, que também quis participar desse processo, capitanear, né? Então, nós temos essas duas aí. Elas surgiram basicamente no vácuo do governo federal, que com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, pensávamos que já em 2019 haveria uma colocação de uma proposta pelo Executivo através do ministro Guedes. Só que isso como não aconteceu, e aí tanto o Senado como a Câmara, eles resolveram aproveitar esse vácuo aí e eles mesmos capitanear cada uma a sua proposta. Então, o que aconteceu? As propostas, elas estão cada uma nessas casas aí,
E houve agora um entendimento pelo Senado e pela Câmara de formar uma comissão especial suprapartidária e também independente de esfera governamental ou de poder institucionalizado para discutirem essa proposta. Então, essa comissão ela vai unir o que há de bom de cada uma dessas propostas para fazer uma fusão, vamos dizer assim, em uma nova proposta que seja a mais ideal para o país. Então, essas duas propostas, entende? Eu acredito que as duas têm a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, um IVA, né, nacional, e também tem a criação do imposto seletivo, em ambas. O que discorre uma da outra simplesmente é a forma, o prazo, a quantidade de tributos que serão extintos. Isso que realmente tem de diferente de uma para outra. Mas, na essência, elas são muito parecidas, né? Uma mais simplificadora do que a outra, que é o caso da proposta do Howley no 110, nós vamos ter aí 8 ou 9 tributos que vão desaparecer, e para surgimento de 2 apenas, né? Na proposta do API, somem 5 e voltam 2, simplificador assim. Então, essas estão aí em andamento, nas casas aí, nós estamos com essa comissão aí a ser formada e a ser definida, serão de 15 deputados federais e de 15 senadores, inclusive a abertura aí para haver alguns tipos de emendas, né? E temos uma que a maioria das pessoas não conhece, por quê? Não conhece porque não está efetivamente formalizada, que é a proposta do Executivo. A proposta federal, que foi dada numa entrevista no Jornal Estado de São Paulo, em outubro do ano passado, pelo secretário da Receita Federal, o senhor José Tostes Neto. Só que até agora, entende, nós já estamos com bastante atraso, já que a proposta do Executivo ela é fatiada, ou seja, ela seria em 4 trimestres, e a primeira deveria entrar em 30 de novembro já, ou seja, ser oficializada e levada para o Congresso, e não foi. Então, nós já estamos na metade do ano seguinte e não temos nada ainda de formalização dessa proposta. Então, eu acho que seria interessante para nós, Lúcia, para falar dessa proposta do Executivo, porque as outras propostas, elas são bem conhecidas da maioria, tanto dos tributaristas como das pessoas em geral, porque saíram muitas vezes nos jornais. A proposta do Howley já foi discutida em audiência pública desde o começo de 2018, ele viajou o país inteiro com a proposta. Infelizmente, talvez ele tenha usado a proposta para fazer vamos dizer assim, uma campanha política, né? E mesmo assim, infelizmente, ele não foi reeleito, né? Então, eu tenho aqui para você alguns aspectos que eu acho que são novidade para a maioria das pessoas, e gostaria de saber se você quer que a gente faça dessa forma. Pode ser, está maravilhoso. É bom, né, para trazer ao conhecimento de todo mundo aí quais seriam as novas propostas e aonde que isso vai impactar na vida das pessoas. Essa proposta aqui do Executivo, eu chamo até de brincadeira e falei já em algumas palestras aí, é a proposta farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui em termos de proposta de reforma tributária. Simplesmente, a proposta federal, ela ignora que existem outros tributos que não sejam os federais. Ou seja, ela preserva apenas os tributos federais e fala somente sobre eles. Talvez até ela não quisesse criar vamos dizer assim, uma forma de interferir, né, na autonomia dos estados e municípios, entende-se, né? Mas eu acho que ela está pensando unicamente na receita que o governo federal precisa, e por isso ela faz a proposta dela. Vamos dizer, as outras propostas seguem paralelamente, mas o que nós queremos para nós, governo federal, em termos de arrecadação, é isso, tá? Então, a proposta ela é fatiada, como eu já falei, ou seja, eles dividiram em 4 fases, sendo que cada fase dessa reforma tributária deveria ser proposta à Câmara Federal em cada trimestre. Então, agora, no final desse ano aqui, já deveriam estar na 4ª fase. Mas,
eu não sei se foi por causa da pandemia ou porque realmente a coisa parou e até hoje ainda nada se falou da proposta do Executivo em termos formais lá no Congresso Nacional. Então, quais seriam as fases? Eu digo assim, ele está querendo realmente propor mais receita para o Executivo, para a União, porque ele já começa com o quê? A unificação de PIS e COFINS. Então, a primeira etapa, unificação de PIS e COFINS. Agora, pergunta-se, bate com as outras propostas? Obviamente não. Como que você vai unificar dois tributos que estão sendo extintos nas outras propostas? Então, nas outras propostas não vão existir mais PIS e COFINS. E como que o Executivo está querendo unificar tributos que vão ser extintos? Primeiro conflito, sabe? Então, o que eles querem? Eles querem unificar PIS e COFINS e criar um novo tributo. Esse novo tributo vai se chamar CBS. Então, ao invés de ser IBS, como é nas outras propostas, que são impostos, obviamente, ele vai criar uma contribuição. Agora, por que o governo está prevendo uma contribuição? Justamente porque a contribuição, na legislação atual, não sei como é que vai ficar depois da reforma, se eles não mexerem na Constituição, ela não precisa ser repartida com estados e municípios. Então, a contribuição é uma receita só para o federal, quando é criada nesse âmbito, né? Como é que funcionaria? É um IVA moderno. Eles copiaram lá da legislação do Canadá, que tem o chamado IVA dual. O que seria um IVA dual? Seria aquele IVA que você tem um para os estados e municípios e outro para o governo federal. Então, você dualiza, você divide o IVA. E esse IVA, que ficaria só para o federal, seria o que hoje nós temos de PIS e COFINS. Agora, ele já vem com alíquota de 11% a 12%. Pô, se você somar as alíquotas de PIS e COFINS hoje, não dá isso, né? Dá, acho que, se não me engano, 9,25, né? 7,6 mais 1,65. 9,25. Então, por que eles fazem? Eles estão usando a mesma ladainha que foi usada com a criação de PIS e COFINS não acumulativo, que era o seguinte: já que nós vamos permitir todos os tipos de crédito, então a arrecadação vai diminuir. Se a arrecadação vai diminuir, vai ser ruim para o governo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que as alíquotas sejam maiores. Sabe? Então, o que eles fizeram? Fizeram aqui um aumento das alíquotas, só que já vem para 11% a 12%. Agora, essa calibragem de alíquota aí, só o tempo dirá se realmente vai ficar alta ou não, né? Então, terá também... Oi? Uma pergunta. Eles falam alguma coisa sobre uma ampliação da base de cálculo? Eles falam da ampliação dos créditos, né? Então, você tem créditos. Isso. Na sequência, Lúcia. Primeiro, nós vamos ter uma simplificação, tá? Porque do jeito que o PIS e COFINS hoje é calculado, não cumulativo, você sabe que é um pouquinho confuso, né? Tem que aplicar um percentual sobre o total dos créditos, total dos insumos, blá, blá, blá. Isso aí acaba tudo. O que nós teremos? Simplesmente uma conta gráfica. Como funciona hoje o ICMS a recolher e o IPI a recolher. Sabe? Entrou, acredita, saiu, debita e você tem um saldo a recolher. É assim que vai funcionar esse PIS e COFINS aí, ou seja, essa nova contribuição, que é o CBS, né? Criaram também um mecanismo de calibragem de carga tributária. O que é isso? Seria assim, hoje, né, para o governo, e eles pegaram pelo maior valor, né? Nós, inclusive, calculamos lá no IBPT, a carga tributária é a divisão de toda a arrecadação que você tem pelo PIB, aquilo que foi efetivamente produzido de riqueza no país num determinado tempo, e geralmente é um ano, né? Aí você tem um percentual. Esse percentual que eles estão usando lá é de 35% do PIB, uma carga bastante alta. Então, qual é a ideia deles? Calibrar esse percentual. Não pode nunca passar mais de 35% ou menos de 35%. Ou seja, sempre que tiver abaixo de 35%, eles vão aumentar os tributos para chegar no 35%.
Sempre que passar do 35, eles vão diminuir os tributos para voltar a ser como 35, tá? Então, esse IVA... É um ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Para eles, de arrecadação. Então, veja, vão se permitir todos os tipos de crédito. Aí diz um IVA puro, em que tudo que você comprar, independente do que você comprar, vai ser permitido o crédito de PIS e COFINS, né? Eu só estou vendo aqui como é que vão ficar as empresas de prestação de serviço do lucro real. Saem prejudicadas, né? Porque que tipo de crédito vai ter? Então, que nem, por exemplo, lá, o IBPT, que tem prestação de serviços, cursos, treinamentos, por exemplo, né, a parte educacional. Que tipo de crédito que vai usar ali? Não tem muita coisa que vai... Então, né? Encarece. Isso aí vai haver se realmente isso aqui for do jeito que está, pode haver uma gritaria do setor de serviços aí em relação a isso, né? Eles propõem também dentro dessa contribuição os recursos que eles vão reter para fazer uma devolução igualitária de valores àqueles pobres, às pessoas pobres, por faixa de renda. Que eu já tem na proposta do Bernardo Api uma coisa semelhante, e eu dei um apelido de Vale Tributo, né? Você tem Vale Bolsa, Vale Leite, então tem o Vale Tributo aqui. Então, eles não dizem como é que vai ser feito isso, mas eles dizem que vai ser igualitário. Então, são valores iguais, devolvidos aos contribuintes, de acordo com a faixa de renda do contribuinte. Então, talvez seja maior devolução para quem ganha menos e menor devolução para quem ganha mais, tá? Essa é uma boa coisa que tem na proposta do API, também tem na proposta do Raul, só que não está muito bem desenhada, é muito bem explicado, tá? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase seria no trimestre seguinte, é mexer no IPI. O IPI que eles propõem é somente para cigarro, bebida e veículos. Essa história a gente já conhece, sempre começa assim, né? Vamos delinear que vai ser isso, isso e isso. Mas vocês sabem que depois, com o andamento das coisas, às vezes a necessidade de receita vai fazer com que se amplie esse leque aqui de produtos, né? Eles dizem que vai ter o fim de todos os regimes especiais de tributação. Então, não vai ter mais regime especial, principalmente no âmbito do IPI, né? A CID pode ser extinta, porque ela vai ser incorporada a essa CBS aí, essa contribuição do primeiro tópico, né? E sumir. Pelo menos aqui é uma exclusão e é uma forma aqui de simplificação do sistema tributário, mesmo que pequeno, né? Tá? E a Zona Franca de Manaus, né? Preservada. Né? A Zona Franca de Manaus, como todo mundo sabe, já existe há muitos anos e não há interesse de nenhuma das propostas mexer com ela lá. Vão deixá-la da forma que é, tá? Só que a proposta do Bernardo Api não prevê nenhum tipo de benefício fiscal na proposta. Eu quero saber se vamos ver na frente, se a Zona Franca de Manaus também vai estar dentro desse princípio. Ele não foi explícito com relação a isso, né? Tá? Provavelmente deve estar, né? Porque já é para ser uma região incentivada e tudo, né? A terceira fase, gente, é uma fase bem direta aqui, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Por quê? Porque a fase é do imposto de renda. Então, vem primeiro a unificação de PIS e COFINS, depois vem o IPI, e na terceira fase, que seria o terceiro trimestre, não sei de que ano que vai ser isso, né? O imposto de renda. Então, vamos lá. Imposto de renda da pessoa jurídica. O que eles querem fazer? Diminuição das alíquotas do IRPJ em até 7 anos, é o prazo que eles querem, para 20%. Nós sabemos que a alíquota é 15% e nós temos aquele adicional maldito, que é de 10% acima de R$20 mil de lucro real mensal, que é praticamente quase nada. Então, praticamente, você soma o 15% com o 10%, né? Para chegar a quase 25%. Então, eles querem trazer tudo isso aqui para 20%. Essa é uma parte boa. A outra parte boa também, eles querem simplificar o cálculo do lucro real.
Eles acham que o lucro real, como está lá no imposto de renda, ele é muito complicado dos operadores do direito tributário. Não é que seja, na minha opinião, tá? Não é que seja muito complicado, o problema é a interpretação das pessoas, né? A interpretação, porque lá nunca diz o que você tem que adicionar, o que você tem que excluir, ou o que você vai compensar. Diz aquilo que é proibido de você fazer, ou seja, é vetado, ou seja, aquilo que é legal. Então, se não está dentro daquilo, é porque você vai ter que mexer. Muitas pessoas que atuam na área tributária acham que existem muitas adições e exclusões ao lucro real. O que eles querem fazer? Uma legislação bem mais simplificada, tá? Para que o lucro real seja de fácil entendimento e de fácil cálculo. Isso é bom. Aí vem o quê? Para compensar aqueles 20% do imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, a baixa, eles vão criar a tributação de lucros ou dividendos. Vejam só, lucros e dividendos. E esse já é batido faz tempo, né? Nossa, o que eles agora... tá? Porque desde 96 que é classificado como isento, né? Todo lucro gerado de 96 para frente não tem imposto de renda e não tem INSS. Né? Não tem. Mas, professora, tem uma lógica nisso aí. Tá? Qual que é a lógica? Depois que você pagou todos os tributos, né, na pessoa jurídica, do lucro que sobra, ele é distribuído e ainda você vai pagar imposto de renda na pessoa física? Mas lembra, né? Nós somos daquela época mais... Lembra que tinha? Só que daí tinha... Nós tivemos umas tentativas, mas caiu tudo, né? Caiu. Nós tivemos a área, ainda tinha essa parte. Lembra, nós tivemos o ILL, que era imposto sobre lucro líquido. Exatamente. Depois dessa data que você falou, realmente houve isenção e até hoje é isento. Então eles querem colocar aqui, né, a tributação de lucros ou dividendos. Veja, se nós tivermos melhoria significativa na tributação da pessoa jurídica, talvez até compense uma pela outra, né? Só que teríamos que ver como isso aí funciona na prática, né? Então, vamos lá. E também o juros sobre capital próprio, eles entendem que tem ainda uma permanência indefinida, tá? Que eles podem até usar assim como um cacife para aumentar ou diminuir a tributação, caso eles queiram, né? Isso pessoa jurídica, professora. Agora vamos mexer nas pessoas físicas. Das pessoas físicas, o que eles estão prevendo? Um aumento da faixa de isenção. Hoje a faixa de isenção é de 1.903 alguma coisa, quase 1.904 reais. Então, essa faixa, se for de acordo com a promessa de campanha do presidente eleito, ele iria para 5.000 reais. Talvez não se consiga isso, mas seria um valor muito bom, porque, pense bem, a partir de 2.000 reais a pessoa ganha por mês, ela já está entrando na faixa de tributação do imposto em renda de fonte, né? Isso daqui, no meu entendimento, é uma tributação muito baixa para isenção, né? Ela deveria, se possível, chegar até os 5.000. Seria o ideal, né? Porque, veja, nós estamos falando em tabela progressiva de imposto de renda, mas a progressividade ela vai até 27,5. Depois de 27,5, ela não progride mais nada, ela parou no tempo e no espaço. Então, quem ganha 8.000 reais por mês está no 27,5. E quem ganha 100.000 também está no 27,5. Não tem outras faixas. Lembra? Não é justo, né? Não é. Porque ela é progressiva até uma determinada faixa, né? Até uma determinada faixa. Isso aí não é progressividade absoluta, né? Então, no meu entendimento, para ser mais... deveria ser uma faixa de isenção bem maior, tá? E alíquotas maiores, além de 27,5%, para os bem mais afortunados, né? É assim que se tributa a renda, né? Mas como no país não se tributa muita renda e patrimônio, sim, tributa-se muito consumo, né? Infelizmente, eles não olham para esse tipo de coisa. Então, tá aqui, vamos ver até onde que vai aqui esse limite de isenção, né? Aí outra coisa... Na época que eu comecei a trabalhar com a parte de consultoria, nessa tributação toda,
tinha essas tabelas do imposto de renda e elas eram cavalares, né? Era grandão aquilo. E a pessoa... Eu me lembro de alíquota de 45%. Nossa, era enorme a tabela e tanto X% a parcela reduzida. Eu me lembro que era via telefone ainda as consultas e as pessoas perguntavam, estavam falando toda aquela tabela. E alterava, né, mais rapidamente também o valor das tabelas. Hoje, houve mudança dessa tabela progressiva, professor, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso. Essa simplificação de tabela, nós chegamos a ter até 2 ou 3 faixas no máximo, né? Acho que agora nós estamos com 3, né? Então, o que eles querem fazer? Eles querem mudar isso aí, né? Então, eles querem fazer um aumento dessas faixas aí de 3 para 5 ou 6 faixas, que vai dentro daquilo que nós estamos falando, né? A progressividade em alíquotas maiores, que fica mais justo. O que nós temos aqui com relação às deduções do imposto de renda? Então, as deduções, infelizmente, elas vão sofrer novos limites, obviamente menores, né, do que nós já temos, tipo gasto de instrução e outras aí, vão diminuir. E aquela que não tem ainda limite, no caso dos gastos com saúde, é para colocar um limite nisso. Infelizmente. Né? É um absurdo. Não é boa notícia. Nós achamos que nós deveríamos ter até dedução com medicamentos, por exemplo, que é uma coisa super importante. Eles vêm e vão diminuir as faixas das deduções. Por que eles estão alegando isso? Porque existe gente fraudando as deduções. E sabe com o que, professor? Até é um motivo até tipo hilário, assim, né? Para dar risada. Com Botox. Sério. Então, o que as pessoas... Tem gente aí que está fazendo operações de Botox, pagando por isso e considerando isso aqui como se fosse um atendimento clínico, voltado à saúde e não à estética. E está usando isso para deduzir o imposto de renda a pagar. Eles pegaram muitos casos disso daí e estão querendo colocar na reforma deles uma diminuição justamente do limite para combater essas fraudes aí. A fraude do Botox. Mas e da instrução? Por que se justifica diminuir, será? Porque de instrução também eles querem diminuir, porque de instrução ele já tem o limite de valor e do que é considerado como instrução. E ainda querem diminuir todas as faixas aqui de deduções, né? Os limites. Inclusive, está colocado o limite, ele falou sobre o limite da saúde, né? A gente tem que aguardar, porque vai ter muita gente aí brigando e falando para a manutenção disso daqui, né? Então, aliás, as faixas de renda, eles querem 3 apenas, tá? Só que eles querem alíquotas bem maiores para pegar os grandes rendimentos, tá? Então, eu me adiantei um pouquinho, mas é isso daqui que está na proposta dele, né? E estão propondo, veja só que barbaridade, a correção monetária anual da tabela de imposto de renda, se houver aumento da arrecadação. Agora, veja, qual é a benesse que o governo está fazendo com a correção monetária da tabela? Gente, a atualização monetária da tabela é um direito do contribuinte. Não é uma benesse do governo. O governo se apropriou disso daqui, falando que é benesse, mas o que ele está fazendo ano a ano, quando ele não corrige, é apropriação indébita. Se fosse pessoa jurídica de direito privado, estaria em crime, porque a apropriação indébita é crime. Como é o governo que faz, não dá satisfação a ninguém. De acordo com o Sindifisco, se não me engano, nós temos hoje uma tabela de imposto de renda progressiva já defasada em mais de 90%. Desde que se acabou com a correção monetária de balanço, a UFIR lá quando extinguiu em 95, as correções que nós fizemos ainda deixam aí uma margem de mais de 90% de correção da tabela. Não se fala em corrigir o passado, mas o que se fala aqui é colocar uma correção futura, desde que o governo tenha arrecadação para isso. Que absurdo, né? Isso eu acho um absurdo, né? Então, vamos à quarta e final fase, né? Que é o quê? A desoneração dos encargos sobre a folha de salários.
O governo quer fazer simplesmente o seguinte: no Brasil não se paga mais nada sobre folha de salários. Nenhum tipo de encargo social nós vamos ter. Nós vamos continuar, obviamente, com o 13º, essas coisas assim. Estamos falando tributário. Então, nesse caso, deve acabar com o INSS patronal, também com o FGTS e também com as contribuições de terceiros, né? Ele acaba tudo isso. Hoje, gente, tudo isso daqui você tem 20% mais 8, mais 5,3 a 5,8, dá em torno de 34% sobre a folha. O que é um absurdo, né? Se você olhar tudo que se paga de tributo sobre a folha, mais os encargos sociais previstos na CLT, você chega a que a cada R$100 registrado em folha de pagamento ou carteira profissional, você paga mais 100 ou R$120 de encargos. Então, o governo quer abolir isso aqui. Só que tem o seguinte: para abolir isso aqui, ele vai ter que encontrar uma outra fonte de renda, que possa fazer o quê? Possa tapar esse buraco que será causado pela não oneração mais da folha. Então, mão de obra sem tributação. Aí tem o quê? Eles criaram, né? Eles quiseram, né, fazer isso já antes, criando a tal da desoneração da folha, mas que também para determinadas empresas não foi viável, né? Então, porque eram percentuais em cima da receita também. Eles criaram para algumas atividades, e essas atividades, se optassem pela desoneração da folha, teriam que fazer uma contribuição sobre o faturamento. Então, eles tiraram de um e colocaram para outro. Só que aqui, eu vejo uma coisa boa aqui, professora. Sabe o que é? É que se você conseguir exatamente desonerar a folha, você também permite um custo menor de funcionários. E isso pode criar uma onda muito boa de otimismo na questão do desemprego. Porque se você vai pagar menos para ter funcionários, obviamente você vai contratar mais. Não é? Então, eu entendo que essa é uma coisa boa. Por quê? Porque vai diminuir essa parte aí de tributação de folha e, consequentemente, pode ajudar na questão do desemprego, né? Ou seja, aumentar o número de emprego. Só que, para isso, eles vão ter que procurar uma outra fonte concreta de renda, né, para compensar tudo isso aí. Tá na proposta. E a CPMF, finalmente, eles colocam aqui, totalmente descartada, né? Veja bem, aqui ele falou que a CPMF está descartada. Esse é o secretário da Receita Federal. Sabemos que passou lá antes dele um caboclo lá, um senhor chamado Marcos Sintra, que foi o idealizador do imposto único nos moldes da antiga CPMF. E que agradou por um certo ponto, um certo tempo o governo, até servir como uma, sei lá, não uma cobaia, mas uma pessoa que levou a culpa, né? Bode expiatório, vamos dizer assim, da questão disse assim, não queriam mais isso. Por quê? Porque fizeram uma sondagem lá no Congresso e viram que em cada um congressista não quer tributo dessa forma de volta, igual a antiga CPMF. Ninguém suporta nem falar nisso. Que seria o quê? Uma contribuição ou imposto sobre uma movimentação financeira. A CPMF morreu em 2008. Inclusive, para quem não sabe, as pessoas que estão nos assistindo aqui, o IBPT ajudou e muito a derrubar a CPMF, porque nós fomos os autores do relatório, na época do Senado, a senadora Cátia Abreu, e fizemos um levantamento super atual no momento lá, sobre CPMF, e mostrando 20 ou 30 razões para que não precisássemos da CPMF. E esse relatório do IBPT, que ficou nas mãos da então senadora Cátia Abreu, que ajudou a derrubar a CPMF. Então, os congressistas não admitem nenhum tipo de tributo nos moldes da antiga CPMF. Então, não tem como voltar, entende, essa tributação sobre, vamos dizer assim, movimentações financeiras, né? Então, essa seria, resumindo aqui, a proposta do Executivo, né?
Agora, se o pessoal que está aqui quiser discutir alguma coisa sobre as outras propostas, ou sobre essa aqui, estamos aqui abertos para as perguntas aí, né? Então, já temos aqui do pessoal. Ó, primeiro, quem nos dá um oi aí, um grande abraço, é o José Gilberto Meira Júnior, nosso conhecido. Igual nosso. Ótimo. Ele tem um defeito, né? Não sei se você compartilha comigo. Não, ele é coxa sim, mas ele é mais Palmeiras, pelo que eu me lembro. Né? Mas tudo bem, passa, né? Passa. Ele tem muito mais. Sendo do Gilberto, a gente deixa passar. Isso. A Aninha fala: com a regra a partir de março para o trabalhador, observou que muito trabalhador ficava isento e agora vai contribuir, porque reduziu um pouco a contribuição previdenciária? Não, esse fato aí decorre da não atualização da tabela, tá? Porque, veja, como é o nome dela? Aninha. Aninha, é o seguinte, Aninha, nós temos por direito, entende, todo final de período, né, de âmbito anual, a reposição da perda inflacionária da nossa moeda, né? Então, o que é? A inflação, quanto é que foi? 4,5%. Nós tivemos uma inflação de 10% no governo Dilma, o último ano dela antes do impeachment. Isso aí não foi repassado para a tabela do imposto de renda, tabela progressiva. Então, o que está causando mesmo a entrada desse povo aí da zona de isenção para a tributação infelizmente, eu acho que é a falta de responsabilidade do governo em não atualizar essa tabela. Então, ele está tirando antecipadamente, nem que a pessoa pegue na declaração de ajuste e consiga esse dinheiro de volta, está pegando antecipadamente o dinheiro das pessoas de faixa mais renda da população. É isso que está acontecendo. E não tinha que ser justamente ao contrário. Por falar nisso, me diga uma coisa, nenhuma dessas propostas aí, dessas principais que têm mais chance de serem aprovadas aí, votadas e aprovadas, nenhuma delas fala na tributação sobre grandes fortunas? Não, nenhuma delas fala, tá? Você sabe que a tributação sobre grandes fortunas, vamos dizer assim, um imposto sobre grandes fortunas, tá? Tem aspectos bons e aspectos assim não tão bons. Aí, se você olhar pelo lado social, você vai pensar assim, não, realmente, quem tem grandes fortunas tem que pagar um monte de imposto. Beleza. Você sabe que tem previsão desse tributo na Constituição, né? Na Constituição Federal. Só que até hoje não foi regulamentado. Por quê? Obviamente, porque existe aí uma força das pessoas que estarão dentro do fato gerador que não querem que ele efetivamente entre no nosso mundo jurídico. Mas qual é a experiência, tá, que nós temos lá por estudos feitos no IBPT? Em relação a imposto sobre grandes fortunas. Em todos os locais onde ele foi efetivamente colocado em prática, em todos houve fuga de capitais. Em todos. Então, se você der, sabe aquele negócio de você apertar, espremer, foge, tá? O último caso aqui é o da França, né? Nós temos aí muitos artistas, por exemplo, franceses, que estão fugindo para a Rússia, um caso do cara que fez lá o Asterix, Obelix, né? O Gerard Depardieu, e outros, todo mundo fugindo da França por causa da imposição desse tributo. Então, não sei até que ponto que ele é vantajoso para o Brasil, porque pode ser que tenha no Brasil e acabe ainda indo para outro país. Há tempo. Foi instituído agora na Argentina. Já tem muitos argentinos pensando em vir para cá, porque aqui ainda não tem. É difícil, né, esse equilíbrio. Não é uma coisa muito fácil fazer esse difícil. É um tabuleiro de xadrez, né? Sempre que você tirar de um lado, vai aparecer do outro, sabe? E alguém vai gritar. Agrada um lado e desagrada o outro, né? É difícil. Infelizmente, quem não pode gritar ou não grita é a população menos favorecida, que são aqueles mais pobres mesmo, tá? Uma que às vezes não chega ao conhecimento deles, muitas coisas, né? E outra, quando chega, eles não têm nem tempo para se preocupar isso, porque estão correndo atrás da comida e do dinheiro. Bem isso mesmo. A Rejane de Assis, de São Paulo, ela fala:
a equipe que está cuidando dessa reforma tem experiência suficiente, dela coloca tudo em caixa alta, fortalecer essa reforma? Veja lá, dizem que a formação do Congresso Nacional é a cara dos eleitores, né? Nós vamos ter pessoas de vulto lá, e vamos ter nada pessoal, um tiririca da vida, né? Talvez eles, na hora de... Vamos ver o nome das pessoas que foram escolhidas, talvez eles tenham vamos dizer assim, um bom senso, né? De verificar quais são as pessoas que realmente conhecem um pouco dessa parte, né? E que possam ajudar. Tomara que sejam 30 experts em tributação lá. Só que eu acho muito difícil isso acontecer. Foi feita uma pesquisa, para você ter uma ideia, como que é o nome da moça? Rejane de Assis. Rejane. Desculpa, eu começo a falar e acabo não guardando o nome das pessoas. Rejane, foi feita uma pesquisa vamos dizer assim, do grau, entende, de conhecimento acadêmico dos congressistas, e pasmem, tá? Dos que terminaram a faculdade, nós temos entre 7% e 10% só. Então, veja, está na mão destas pessoas aí que foram eleitas por nós, tá? Eu não posso falar ainda se são bons, exímios ou não são, se ainda não temos a lista. Só que essa lista, pelo amor de Deus, né, ela tem que ser uma lista em que envolvam pessoas técnicas, conhecedoras do assunto, e não políticos. Né? Porque muitos políticos vão querer participar só para mostrar, eu estive lá e, sabe, angariar votos com isso. Isso para o Brasil seria péssimo. A mesma Rejane, ela fala a seguinte pergunta: será que essa reforma não vai reduzir o caixa do INSS, que já está defasado? Então, veja, depende como é que vai ficar a reforma no final, né? Nós temos aí alguma reforma que tem a previsão de uma criação de um fundo previdenciário, se não me engano é do API. Então, talvez eles peguem essa parte da reforma do API no frigir dos ovos aqui para juntar tudo, sabe? E veja, o governo, eles não estão mexendo nas contribuições previdenciárias, nem o Raul e nem o API. Então, se eles não estão mexendo, é porque eles querem preservar a arrecadação da Previdência Social. E em preservando essa arrecadação, não vejo o problema aqui de nós termos aí, Rejane, falta de arrecadação da Previdência. Agora, o que tem que ver é como é que vai funcionar a reforma da Previdência Social. Isso sim, se realmente ela vai trazer um equilíbrio entre as pessoas que estão saindo com os recursos das pessoas que estão entrando. Isso é fundamental para o país. E outra, né, como foi comentado aqui, da redução lá de não tributar sobre a folha de pagamento. Será que daí isso que ela quer dizer, que talvez isso reduza também a arrecadação voltada para o INSS, para essa parte de seguridade, enfim, todos os benefícios? Tá, veja, vamos lá. Esse daqui, tá, é uma proposta do governo federal na sua reforma tributária, que não está formalizada ainda. O que eles dizem é que se eles acabarem com a tributação sobre folha de salários, é óbvio que você não vai ter arrecadação da Previdência Social, mas eles querem compensar isso com um outro tipo de tributação. Da onde vai sair, eles não dizem. Então, teremos, com certeza, com a desoneração, um valor a ser recolhido por não se sabe quem, se é pessoa jurídica ou pessoa física, na maioria os empresários e contribuintes é pessoa física, que vai cobrir esse buraco da Previdência. Olha, não sei porquê, na hora que você comentou isso, mas me deu até um gelo aqui por dentro. Eu pensei, talvez eles vão desonerar daí do empresário e pensar assim, é você que é o empregado, que quer se aposentar, que quer os benefícios, então você vai pagar por isso. E daí vai ser descontado do empregado. Pode ser, né? A gente não sabe ainda, porque eles não detalharam ainda, né? Foi só uma entrevista do secretário, e ele falou, nós não queremos mais onerar a folha de salários.
pensando no desemprego. Agora, da onde que vai surgir o dinheiro para cobrir isso? Isso não foi dito. Esse que é o negócio, né? Tirar da onde para pôr, para bancar esse outro buraco. Perfeito. Exatamente. O Cristiano Siben, ele fala, esse é daí um elogio para você, ele fala, grande mestre João Eloy, sempre um prazer ouvir você, obrigado por compartilhar. Cristiano Siben foi meu aluno na FACET, um excelente aluno, uma pessoa muito legal, muito bacana, e hoje também é nosso colega, também é professor, tá? Grande abraço, meu amigo. Que legal. O João Aristides Moraes, ele diz, professor, o senhor está falando dos impactos fiscais dos tributos e nos fala também da possibilidade de simplificação das normas existentes? Uhum. Isso é uma pergunta bastante interessante, né? Que é o quê? A diminuição do custo de conformidade. O que seria o custo de conformidade? É um nome técnico que a gente dá para todas as obrigações acessórias tributárias. Tudo aquilo que a empresa gasta, além de ela pagar o tributo, para levar o tributo para o governo, né? Que é bastante alto. Para vocês terem uma ideia, fica em torno de 2,5% do faturamento de todas as empresas. Em 2019, foram em torno de 80 bilhões de reais gastos só com isso. E isso também é custo tributário. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, agora eu gostaria de fazer aqui um parênteses para falar sobre as propostas de reforma tributária. As propostas que temos, todas elas, tá? Não dá para ser considerado como uma reforma. Por quê? Se eu falo assim, professora Lúcia, eu vou fazer uma reforma na minha casa, e o dia que você vem olhar, eu troquei a janela do lavabo. Então você vai perguntar para mim, mas cadê a reforma? Né? O que o Brasil está propondo aqui, pelo que nós estamos vendo, é um puxadinho. Né? Por que é um puxadinho? Porque ele não mexe naquilo que é estrutural e naquilo que é a nossa principal dificuldade, o nosso principal defeito do sistema tributário nacional, que é o quê? Ação sobre o consumo e também, obviamente, grande número de obrigações acessórias. Então, vejam, saem 5 tributos pelo API, 8 ou 9 pelo RAUL, mas se cria o IVA e o IBS, o IS e o IBS, nas duas propostas. Esses dois IVAs são sobre o quê? Sobre o consumo. Então, o que nós temos aqui no Brasil? Gente, a tributação em cima do consumo ela é injusta, ela é regressiva, ela penaliza quem ganha menos. Porque você, quando vai pagar alguma coisa como consumidor final, nunca te pergunte se você é rico ou se você é pobre. Você vai pagar igual, todo mundo. E o que acontece? É uma distribuição de renda ao contrário, que tira o poder daqueles que são mais pobres e transfere para aqueles que são mais ricos. E isso nenhuma reforma está mexendo. Então não dá para considerar uma reforma, porque não está reformando. Está simplesmente olhando aqui a questão da arrecadação, no princípio. Com alguns pequenos cuidados, né, na questão do povo em si. Tá? Então, voltando aqui à questão dele, das obrigações acessórias, muito bom. Por quê? Porque nós estamos tendo, como já, se não é uma reforma, pelo menos são propostas para simplificação do sistema tributário. Porque, veja, se você tirar 8 tributos, efetivamente você está tirando 8 obrigações acessórias, ou até mais, porque existem alguns tributos que são mais de 3 ou 4. No caso do ICMS, não tem mais ICMS, beleza. Não tem entradas, não tem saídas, não tem apuração, não tem a guia anual, entendeu? Só aí são 4. Hoje nós temos mais de 200 obrigações acessórias tributárias no Brasil. Nós elencamos na vida, né? Nós elencamos lá no IBPT as principais, então tem algumas ainda que nós nem elencamos. E nós fizemos uma relação de 97, Lúcia. Um dia você quiser chorar, eu mando para você. Então, essa relação é interessante e bom. Porque, tributos, tem o portal tributário do Júlio César Zanluca, ele já fez, né, uma relação ali, né, e deu 93 tributos. Quando né, professor, a gente fala isso, todo mundo fica, nossa, mas não significa que vai pagar tudo aquilo, né? Do IBPT, Lúcia, nós temos 63 tributos catalogados, tá? E nós usamos a definição
do CTN, né, Código Tributário Nacional, daquilo que é considerado tributo. Então, todos eles foram classificados de acordo com... Tem gente, entende, que não leva em consideração essa metodologia. Então, por isso, esses 90 e pouco, 80 e pouco, então. Tá? Nós, lá no BPT, são 63. Agora, só para concluir, voltando à questão do custo de conformidade, então, essas reformas aí, no aspecto simplificador, vai ser muito bom, porque vai diminuir, inclusive, o trabalho que nós temos para fazer a apuração e informação dos tributos, né, que é um absurdo. Hoje, por exemplo, um departamento fiscal no escritório de contabilidade, ele tem mais gente que o departamento da contabilidade. Por quê? Porque precisa muito mais se preocupar com as obrigações acessórias, porque a contabilidade se tornou uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, não querendo mecânica, né, no aspecto assim que não precisa de tantas guias assim, esse tipo de coisa, são documentos que você tem que registrar na contabilidade. Então, ficou menos pessoas na contabilidade do que no departamento fiscal, né? O que é um absurdo. Então, tomara que a reforma venha, se não pega o aspecto principal, que é transferir a tributação do consumo para renda e patrimônio, aí sim nós teríamos justiça, né? Que pelo menos nós tenhamos essa simplificação. Maravilha. Faço as perguntas aqui? Fique à vontade. Vamos lá. A Aninha fala aqui de novo. Falo quanto a nova tabela previdenciária gerou um aumento da base de cálculo. Veja, essa questão aí de tributação sobre a previdência e tal, é uma coisa tão, entre aspas, né? Para não falar aqui um palavrão, né? Vou falar assim meio estúpida, né? Porque, veja só, o desconto, tá, se dá de pessoas assalariadas, né? Retenção de INSS de pessoas assalariadas. Então, cara, a gente cresceu aqui de 8%, 9%, 10%, 11% de desconto. Mas agora eu pergunto para você, quanto é que você vai receber esses valores quando efetivamente você vai se aposentar? Então, pega tudo. Se você pegar, Lúcia, tudo que você recolheu, tá? Aproveitando a pergunta da colega, tudo que você recolheu e somar e colocasse numa caderneta de poupança, que é um rendimento pífio, eu te garanto que daria umas 3 ou 4 vezes o valor da tua aposentadoria. Então, sabe? É um absurdo, entende? Essas tributações previdenciárias, principalmente das pessoas físicas. Toda razão. Tristeza isso, viu? É. Olha, o Antônio Carlos Pedroso de Siqueira, ele fala, tributos populares, como tributação sobre movimentação financeira, dividendos e sobre grandes fortunas são regressivos, causam maior mal do que bem, sempre. Concorda com ele? Meu amigo Siqueira, grande professor, auditor, é nosso colega lá do nosso grupo da FAI. Um grande abraço para você, obrigado pela pergunta. Concordo, sim. Concordo, por quê? Porque sempre a base de cálculo, entende? Ela é feita, por exemplo, imposto sobre movimentações financeiras. A base de cálculo, o que é? É a movimentação financeira. E, por acaso, a empresa, a pessoa jurídica que tem essa movimentação, não vai pegar esse imposto ou contribuição que ela está pagando e colocar no preço do produto dela? E isso, obviamente, não vai lá comprometer o preço para o consumidor final? Quem acaba pagando, como o nosso ilustre mestre está falando, quem acaba pagando é o consumidor final. Então, acaba sendo regressivo, né? Agora, o imposto sobre grandes fortunas, como é pessoa física, eu já tenho as minhas... sabe, não dá para afirmar. Por quê? Porque a pessoa jurídica não vai pagar, a não ser que se faça uma tributação sobre patrimônio líquido, por exemplo. Aí sim, patrimônio líquido, imposto, vai colocar no preço, né? Mas o que a pessoa jurídica não coloca no preço dos produtos? Tá? Eu tinha uma célebre distinção quando eu dava aula, inclusive na graduação, lá na FAI,
que eram os termos, professora. Contabilidade, quando você tinha lá no plano de contas, imposto de renda na fonte a recolher. Então, eu tinha assim, aquilo que é pago não é repassado. E aquilo que é a recolher é repassado. Mas a maioria era tudo a recolher. Né? Você pode ver que você tinha ICMS a recolher, IPI a recolher. Então, tudo isso aí é repassado no preço do produto, que cai, infelizmente, para o consumidor final. Nós temos lá, viu, professor, no site do IBPT, uma tabela com mais de 600 e poucos produtos. Ali você tem a tributação que o consumidor final paga quando ele adquire esses produtos, lá na ponta da tabela. Você vê como chega alto, entende? Para ele. Tá? Uma gasolina aí a quase 60% de tributação. Infelizmente, no nosso país, enquanto não mudar essa tributação de consumo para renda e patrimônio, isso vai acontecer. E no consumo, toda a tributação é regressiva. Eu acompanho sempre essa tabela e os estudos que vocês fazem, e eu acho bem interessante, por exemplo, Dia dos Namorados, e sai lá quais são os produtos e a carga, né? Daí Dia das Mães, não sei o quê. Todos, né? É um absurdo se a gente for analisar. Se for pegar produto por produto, e até uma das coisas que eu faço em sala de aula, eu coloco a foto de um produto e pergunto mais ou menos quanto que eles acham que tem de carga tributária incidente em cima daquilo. E o pessoal vai chutando, depois eu pego e mostro de novo o produto e coloco quantos por cento. É assustador. As pessoas começam a ver as coisas sobre outro prisma, né? Sim. Daí você começa a entender por que sai tão caro cada coisa que você vai comprando, né? O quanto que está embutido ali. Verdade. A Rejânia de Assis, ela diz: eu particularmente sou contra a tributação sobre as grandes fortunas. Para fazer uma fortuna, já houve a tributação na fonte, seja pela empresa, seja pelo patrimônio. Concordo, é um argumento. E é a mesma coisa que você fazer tributação em cima de patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é constituído do quê? Do capital e de todos os resultados que já foram tributados. Como é que se tributaria de novo? É a mesma coisa, tem razão. O Evandro Dantas, ele diz: a unificação do PIS e da COFINS não traria mais justiça e eficiência para a apuração? Digo por causa dos grandes questionamentos do fisco sobre o que dá direito a crédito ou não. Isso. Inclusive, eu não falei ali quando eu falei sobre esse tópico aqui, mas é uma coisa muito importante. Realmente, você tem razão. Acabaria, inclusive, com muito do contencioso das empresas, né? Aquela questão, professora, da definição do insumo, né? Que é tributável, né? O doutor Gilberto Amaral, você conhece, né? Meu sócio. E ele teve uma criação, né, muito, muito legal, eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte: para crédito de PIS e COFINS, você tem que chamar o NEI. NEI. Quem é o NEI? Tá? O NEI, então, é uma sigla, né? O NEI é necessário, o I é indispensável, o I é indispensável e o E é essencial. Esse é o NEI. Se couber nessas três condições aí o teu produto, pode-se acreditar que vai dar certo. Tá? Então, isso daí, esse contencioso com a proposta do federal, realmente, ele não existiria mais, né? Ou tenderia a diminuir muito, porque já que todos os créditos serão possíveis, e isso tem que estar escrito na lei, então não tem por que a gente ficar brigando na justiça para acreditar aí, sei lá, material de consumo, essas coisas assim que as legislações aí vedam, né? Certíssimo. O Tiago de Moura, ele fala aqui: há alguma discussão efetiva sobre tributação sobre patrimônio e renda? Sou leigo, mas em breve pesquisa, os países mais desenvolvidos aplicam a tributação sobre patrimônio e renda ao invés de ser sobre o consumo. Sim. O problema maior aqui no caso do Brasil é que, se você for deixar para tributar patrimônio e renda, em demérito da tributação do consumo,
Quando que você vai tributar o brasileiro? Quantos brasileiros nós temos que têm muito patrimônio e muita renda? Vamos dizer assim. Menos de E 10%, eu acho. E quantos que não têm? No consumo, eu estou tributando esses que não têm. Está entendendo? Esse que é o problema do Brasil. Por ser um país pobre, ele não pode fazer que nem lá fora, que se tributa muito mais renda e patrimônio do que consumo. Mas para nós seria ideal que isso acontecesse. Por quê? Porque você teria o quê? Uma tributação mais justa, uma renda muito melhor para as pessoas que estão de baixo poder aquisitivo, poderiam consumir muito mais. E sair dessa... Quer acabar com a fome? Faz isso. Entende? Porque os produtos iam diminuir de valor, a pessoa ia poder comprar mais e consumir mais. Só que no Brasil, infelizmente, eu não vejo. Tanto é que na reforma tributária ninguém pensou nisso. Pensaram aí em fazer um mecanismo de bolsa tributo, que é devolver uma pequena parte, né? Mas sair do consumo... Não, porque isso dá aí 70% da arrecadação, Lúcia, do Brasil, ela provém da tributação sobre o consumo. 25% da renda e 5% do patrimônio. Não tem como. Não tem como mudar essa situação. E nem ia ser aprovado, imagina. Por questões políticas e tudo, né? É arrecadação. O Antônio Carlos Pedroso de Siqueira, né, o professor Siqueira, diz: quando haverá uma reforma fiscal para ajustar as necessidades do país com a realidade? Os gastos atualmente são extremamente elevados para aplicações normalmente desconhecidas. Então, aí eu tinha aqui anotado uma coisa aqui para falar, inclusive eu não sei se está aqui o professor Gilberto, nosso colega também, né? Não sei se ele está aí assistindo. Com certeza. Ele falou numa última live que eu assisti sobre o problema realmente do Brasil não está na arrecadação. Nisso eu concordo com ele. Nós temos arrecadação recorde ano a ano, né? Pelo menos de forma nominal, às vezes não de forma real, mas a arrecadação cresce. A gente tem um instrumento lá do impostômetro, lá na Associação Comercial de São Paulo e aqui também na nossa Associação Comercial do Paraná, que mostra o valor absoluto, sabe? É uma coisa assim de, tá? O arrecadado no ano é maior que o PIB de quase a América do Sul inteira. Mas e daí? Do outro lado, o problema, como o professor está falando, é do outro lado. Tá? O lado da aplicação. Não dá para diminuir os gastos? Por que não diminui os gastos ao invés de aumentar a arrecadação? Se o governo não fosse tão paquiderme assim, em termos de tamanho, né? Eu tenho um exemplo, eu nunca soube a fonte, mas eles fizeram uma vez uma tarefa na Suécia, igual à tarefa feita aqui por funcionários públicos no Brasil, e a tarefa era igual, lógico, de acordo com o tamanho de cada país, né? Proporcional. Lá eles estavam usando 4 funcionários para fazer. No Brasil, 22. Para fazer a mesma coisa. Tá? Então, gente, desculpa, não é questão de ser contra a funcionalismo público, contra a emprego. Gente, nós temos que ver o tamanho do país e a necessidade que há. Tá? Nós sabemos que existe exagero de muitos cargos, principalmente cargos comissionados, muita despesa inútil, temos a corrupção, temos um monte de coisa que agrava o lado dos gastos. Ou eles simplesmente fazem sumir as receitas. E aí como é que fica? Agora o governo deveria ver, entende? Em vez de ele fazer uma reforma tributária para arrecadar, ele também tinha que fazer uma reforma de administração pública para diminuir o tamanho do governo. O governo é muito grande. O governo não cabe nessa arrecadação. É um absurdo um troço desse. Você veja uma arrecadação que nós temos aí em torno de 2 trilhões e 400 bilhões de reais ano. Às vezes não é suficiente para deixar 5% que seja para investimentos, para melhorar a condição de vida da população. O resto está tudo comprometido. Agora, investimentos o Brasil precisa fazer, principalmente para não ser um dos países de maior carga tributária do mundo e pior retorno em termos de serviços públicos de qualidade para a sua população. Quando isso daí vai acontecer, olha,
do jeito que está, arrecadando sempre, querendo arrecadar mais e não cortando gastos, meu querido professor, acho muito difícil que isso venha acontecer. É lamentável, né? Tem riquezas, tem tudo, mas na parte da gestão fica desejando. Né? Ó, a nossa querida amiga aqui, a Denise Maria Oliveira, esposa do professor Souza, né? Uhum. Ela diz, prezado João Eloy, nesse conflito entre legislativo e executivo, interesses desses órgãos diante das propostas de reforma citadas, quem vai se impor mais? O executivo, que sabe que como está o déficit? Minha querida madrinha Denise, você sabe que a Denise é minha madrinha, né? Casou com meu padrinho. Denise, casou com Souza. Souza é meu padrinho de casamento. Minha querida madrinha, o que eu tenho para falar para você? Também nossa colega professora também, né? E vice-presidente do CRC lá, das questões dos eventos lá. Toca muito bem, essa menina é espetacular. O que eu posso dizer com relação a essa questão de força? Veja bem, a reforma tributária ela vai ser votada pelo Congresso. Vai ganhar quem tiver mais votos. Então, nesse ponto, eu estou vendo que quem tem mais força hoje é o Legislativo, mas o Legislativo como um todo, não parte do Legislativo. Eles vão ter que conseguir lá, porque tem uma votação, por exemplo, através de PEC, que é uma votação diferenciada. Você tem que ter uma maioria absoluta lá, e essa maioria absoluta ela só vai ser conseguida se a maioria, obviamente, dos congressistas votarem a favor. Agora, o que o Executivo vai poder fazer em relação a isso? Simplesmente acatar o que foi decidido pelo Congresso ou o presidente vetar aquilo que ele acha que é incompatível com a questão do país e que é impossível de se tornar prático. Ou que faça mal para o nosso país. Mas, enquanto isso, o que eles têm que fazer? Colocar uma proposta efetiva lá, para que seja discutida junto com essas outras duas, dentro dessa comissão, e que efetivamente eles possam, entende? Colocar essas propostas para votação e daí fazer uma ingerência política para que aquilo que eles estão querendo seja aprovado. Né? Então, tem que ter política aí dentro, sim, com certeza, porque quem vai decidir isso, quem que é? A Câmara e o Senado. Beleza? Espero que tenha respondido. O João Aristides Moraes, ele fala, os números aproximados das normas são federais 29.503, estaduais 85.715, municipais 159.877. Acho que são as normas legais existentes, né? Até a Letícia comentou aqui na semana passada que dá quilômetros, né? Se for pegar e juntar toda a legislação que hoje realmente está ainda em vigor, para poder fazer uma análise disso tudo, apesar de recentemente agora a gente está vendo várias alterações da legislação, onde o governo está cortando várias instruções normativas, né? Várias que estavam aí em vigor, tentando compilar tudo isso, sei lá, unificar, mas mesmo assim é complicado, né, de fazer a leitura, o entendimento, a interpretação disso tudo, para tentar ver o que é o melhor para a empresa. E é o que a gente fala sempre, né, João? Olha só a bagunça que é, por exemplo, a partir do momento que você chega para um cliente teu e diz, vamos fazer um planejamento aqui para o teu ano. E se, de repente, a maioria dos tributos que compõem ali a carga tributária são contribuições sociais, é só mexer a legislação, dali a 90 dias já muda tudo. Quer dizer, tudo aquilo que você previu, fez, todos os cálculos de preço do produto, de margem de contribuição, né? Todo esse negócio, vai tudo por água abaixo, dá-lhe recalcular tudo. Quer dizer, haja fôlego, né? E falta de segurança jurídica para você poder levar hoje uma empresa até o fim. Sim, é verdade. Nós fazemos lá esse estudo que a Letícia falou, ano a ano, fechamos 30 de setembro de cada ano, que é sempre aniversário da Constituição Federal.
Então, a cada ano, eu acho que agora a Constituição Federal deu 88, né? Isso. 88. Então, esse ano, agora vai sair o número 32. Ou seja, 32 anos da Constituição Federal. O que nós fizemos? Nós fizemos uma compilação de toda a tributação, todas as normas, desde a Constituição para cá, né? O Gilberto, uma vez, ele fez um cálculo e nós pegamos que, se você pegasse papel A4 e juntasse um com o outro, assim, e fizesse, assim, uma fileira, nós chegávamos a em torno de 6 quilômetros, sabe? Só de papéis. Então, nós fazemos todo ano e fazemos esse acompanhamento. Nós temos também, além da alta burocracia, nós temos um excesso de legislação no Brasil. Eu vou falar o seguinte, ninguém, né, faz de acompanhar tudo que nós temos. Mas fala assim, você lê o Diário Oficial da União, você lê o Diário Oficial do Estado, você lê o Diário Oficial do município, só aí são 3 diários oficiais que você deveria ler para acompanhar o que sai de novo, né? Aí você tem, por exemplo, que nem você trabalhou na IOB, se não me engano, né? Não, era a Acto, que era... Na Acto, né? Então, a Acto, o que ela fazia? Ela condensava toda a legislação de uma semana e a gente recebia pelo menos uma semana depois, ou às vezes 2 semanas depois. Então, é impossível alguém ter conhecimento da legislação. Tem um outro grave problema. No Brasil, todo mundo legisla. Como assim? Olha, você tem, veja lá, portarias, você tem circulares, você tem instrução normativa, você tem solução de consulta, você tem N, tá? Você tem lei ordinária, você tem lei complementar. Então, você tem uma série de legislação. Pense bem, o Detran legisla, o Banco Central legisla, todo mundo legisla. O próprio Executivo legisla através de medida provisória. A medida provisória foi tirada lá do direito italiano, mas lá eles sabem o que é urgência e relevância. Aqui no Brasil não se sabe. Eu já vi medida provisória instituindo o dia do padroeiro, para você ter uma ideia. Sério. No Brasil. Tá? Então, gente, nós temos que conviver com isso. Agora, o que a reforma tributária vai fazer para nós em relação a isso? Tá? O que eu posso dizer é que, com a simplificação tributária, obviamente diminuindo os tributos, vai diminuir a legislação sobre aquele determinado tributo. Se a gente perder 8, vai perder a legislação de 8. Mas vai ser criada a legislação de mais 2. E aí, como é que vai ser a legislação sobre o IVA? Como é que vai ser sobre o IS, o Imposto Seletivo? O IVA que eu digo é o IBS. Como que vai ser? Nós vamos ter aí uma legislação bastante grande. Então, isso aí, gente, infelizmente, parece que não vai acabar nunca, né? E nós, como profissionais da área, infelizmente, a gente tem que se virar nos 30 para poder acompanhar tudo. E o pior é que se tem mesmo previsão deles fazerem assim, de, digamos, haver a reforma, mas não ser auto-aplicável integralmente, dela ter, digamos, prazos para ela ir entrando, né? Assim, por exemplo, vai largando um pouquinho, aos pouquinhos esse, para ir entrando em vigor outro. Isso vai levar tempos, e aí imagine quantas legislações para ir regulamentando tudo isso. Nossa! Eu tenho aqui, você quer? Pode falar. Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado aqui, inclusive, eu tenho a transição do sistema atual para o futuro, é isso, né? Isso mesmo. Na reforma prevista pelo Hawley, são 5 anos. Tá? E ele vai fazer um teste de 1%, parece que vai pegar COFINS, no primeiro ano. Já na reforma do API, são 10 anos. Tá? E o teste vai ser por 2 anos de 1%. Então, eles fazem o teste em 5 anos, aí ficam mais 4. Em 2 anos, ficam mais 8. API, 10 anos e Hawley, 5 anos. Meu Deus! Para que entenda do sistema atual e possamos dizer que aqueles tributos serão extintos efetivamente. Meu Deus, quer dizer, fica ali convivendo ainda, né? Pensa em ter que mexer tudo no novo, os SPEDs da vida lá, por exemplo, SPED contribuições e tudo. Minha nossa. Vai ser uma doideira. Professor, temos uma última pergunta aqui, que é da Denise Maria Oliveira. Opa, Denise. Pelo jeito, só os meus amigos estão me prestigiando, né?
O resto do pessoal fica com vergonha de perguntar ou participar. Mas está aqui, ó. Ela perguntou assim, ó. Quem tem grande fortuna já pagou o tributo para possuí-la, quer seja por doação, herança ou rendimentos. Tributar de novo. Além de regressivo, ocorre bitributação amparada por lei. O que dizer, professor? Não, veja, querida Denise, eu sei que você está preocupada, que você ganha muito, tem muito dinheiro, e o patrimônio teu e do professor Souza deve ser para grandes fortunas, tá? Mas o que vai acontecer aqui, tá? Não é questão de bitributação. No Brasil, tá? Se confunde muito o conceito de bitributação. Todo mundo fala assim, isso aí é bitributação, está tributando 2 vezes. Mas a bitributação, gente, na realidade, é quando nós temos a tributação sobre o mesmo fato gerador exigida por duas esferas diferentes. Vamos supor, se nós tivéssemos IPVA cobrado sobre a propriedade de veículos pelo Estado e tivéssemos também o IPVA cobrado pela União. Isso é bitributação. Tá? Você pode ter bis in idem, você pode ter tributação sobre a mesma base e tal, mas não podemos falar de bitributação. O que seria isso daqui? Denise, eu lhe perguntaria o seguinte, por acaso, tá? O dinheiro, o valor, por exemplo, que a pessoa física recebe, tá? Como prolabore, por exemplo, ele tem a tributação dele de imposto de renda, dependendo do valor do prolabore, certo? Mas quando ele pega esse saldo que sobra para ele e vai no supermercado, ele não paga com esse dinheiro e não é tributado no consumo? É ou não é? Se ele pega e faz uma aplicação financeira do dinheiro, ele não tem tributação de IOF? Então, gente, não tem como, entende, a gente escapar. A tributação, gente, é desde que você nasce até quando você morre. Não tem como escapar disso, né? E nós temos tributos que, se você dormir com a luz acesa, você está pagando até dormindo, que é a energia elétrica, não é? Professor, a Aninha falou, foi muito bom ouvi-los, por isso não dá para perguntar tanto. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só queria aqui falar eu acho que não tem mais pergunta, né? Não, perguntas não. Então tá. Eu só queria deixar um recado final aqui, tá? Eu estou pegando aqui o professor Sérgio Rocha, professor e demais telespectadores, muito obrigado, inclusive, pelo prestigiamento aqui dessa live. O professor Sérgio Rocha, ele dá aula na USP, em São Paulo, e também dá aula no Rio de Janeiro. Ele é uma das pessoas mais ilustres aí na nossa área tributária. E ele pegou e fez o quê? Ele pegou e redesenhou uma reforma tributária como ela realmente deveria ser para que houvesse uma coisa considerada boa, né? Então, para ele, a reforma tributária boa, para o país ou para tudo, vai ser aquela que proporcionar simplificação do sistema. Essas aqui estão fazendo, essa parte aqui, né? Com a diminuição dos tributos e obrigações acessórias. Que faça justiça tributária. Será que nós vamos ter justiça tributária? Com a não tributação, com com contínua tributação de consumo? Tirando dos mais pobres e passando para os mais ricos? Não. Essas reformas aí, de forma alguma, trazem o que a gente chama de tributação de acordo com a capacidade econômica do contribuinte e do cidadão. Não. Vão trazer ganhos futuros para o país? Então, esses 3 itens que gostaria que vocês refletissem, tá? Ganhos futuros para o país é uma coisa muito subjetiva, muito subjetiva. Só depois daquele tempo que você falou, professora, 5 anos, 10 anos, que a gente efetivamente vai ter alguma ideia, né? E o problema maior do país, infelizmente, maior não, um dos maiores, além da tributação alta no consumo, é o não efetivo retorno dos valores arrecadados em melhoria da qualidade de vida da população.
Esse que é o grande problema. A arrecadação sobe, mas o nosso IDH, infelizmente, não sobe na mesma proporção. E isso faz muito tempo. Isso é completamente necessário para o país, e nenhuma reforma tributária do jeito que está sendo feito vai resolver esse problema. Por quê? Porque o problema não está na coluna da arrecadação, está na coluna dos gastos. Então, os governos têm que ter consciência, tá, que o povo está sendo maltratado há muito tempo, com falta de infraestrutura básica, tá, para se viver. E isso daí realmente está acontecendo, e nós queremos que um dia ainda, um salvador da pátria, faça com que essa justiça seja dada ao nosso país e que a população possa viver um pouco melhor e que nosso IDH dê uma subida, porque nós estamos perdendo para Uruguai, para Chile, para Argentina, em termos de retorno dos valores arrecadados. E isso é muito ruim mesmo. Tá? E talvez a reforma não venha a aliviar isso daqui. Senhores, eu agradeço muito a todos aí. Se tiver mais alguma pergunta, ainda estou aqui à disposição. Espero que eu tenha trazido para vocês aí essa proposta de reforma tributária do Executivo, que é uma coisa que nem todo mundo tinha conhecimento, né? As outras, o pessoal, a maioria, principalmente o pessoal que é da área, conhece, e que possam aí, com esses conhecimentos agora, fazer uma reflexão, né? E, como cidadão, poder influir de maneira positiva para que tenhamos aí um senso de justiça bem melhor no nosso país. Que bom, foi ótimo. Painel muito bom, viu? Muito obrigado, professora. Professor, só posso lhe agradecer mesmo, né, pela sua presença, pelo seu compartilhamento de informações, muito bom mesmo, tá? Obrigada a todos também que estão nos assistindo. E a nossa frase sempre aqui de finalização, a de hoje é do Charlie Chaplin, novamente, né? Uma frase que ele disse assim: não devemos ter medo dos confrontos, até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Interessante? Bonito, né? Bonito. Muito bonito. Então, e não deixem de assistir as nossas lives. Amanhã nós vamos ter 2 lives, vai ter uma extra. Uma primeira às 17 horas, que vai ter como tema o mundo empresarial pós-Covid-19, quais caminhos a serem seguidos. Vai ser a professora Tânia Gurgel, que é bem conhecida no meio, que vai estar aqui conosco, né? E logo na sequência, às 19 horas, nós vamos ter daí uma live extra, que é para tratar do Pronamp, ou seja, aquele fundo de crédito a microempresas e empresas de pequeno porte. Então, não perca, siga nossas páginas nas redes sociais. E aí? Professor, posso fazer uma pergunta final? Pode. O Cláudio Nogas entrou ou não? Eu não vi aqui o nome dele, não consegui acompanhar. Vamos fazer a nossa homenagem para ele? Vamos ver aqui. Isabela, você que está nos acompanhando aí, dê uma olhadinha no chat e veja se o professor Nogas está aí. Vamos ver. Estou mandando um recadinho para ela, porque funciona assim, professor. Tem o Felipe que nos assessora aqui, né? Ou antes da live, tudo, que faz todos os fechamentos. E a Isabela, ela colocou, não entrou aqui. E a Isabela que vai me mandando aqui no WhatsApp, tudo que ela vai pegando do chat. Ela disse assim que não mandou mensagem, mas pode estar vendo sem ter mandado. Mas quer fazer aquela homenagem final para ele? Fica gravado, professor. Pode, por favor, faça. Professor Cláudio Nogas, na última live que o senhor fez aqui, nós assistimos, o senhor colocou uma caneca do Curitiba Futebol Clube, o Coxa Branca, atrás na prateleira, para a gente assistir o tempo todo, tá? Eu e a professora, como grandes atleticanos, queremos retribuir para você, mostrando aqui para você a nossa faixa de campeão sul-americano, coisa que o Coxa não teve e não sei se um dia terá, né? Então tá aqui, tá a nossa, entre aspas, vingança, tá? Um grande abraço, Nogas. Podia ter uma finalização melhor? Não, né?
forma De alguma. forma alguma. Para a live ter nota 10, precisava. Exatamente. Então, muito obrigada a todos. Espero. Conta com a gente. Tá ótimo. Vê se você consegue trazer o Gilberto também, né? O Gilberto Amaral já convidei e ele aceitou, sim. Ah, que ótimo, que ótimo. Seria interessante ele falar sobre a inteligência fiscal. Bacana. Que as próprias empresas. É um tema muito bom. Então, muito obrigada a todos. Posso sair? Pode. Posso sair? Grande beijo, professora. Só mais um pouquinho. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês.